Olá, boa tarde. Aqui estou eu mais uma vez com as minhas considerações bíblicas. Alguma vez na sua vida você já se deparou com um assunto difícil na Bíblia que quis saber o significado e nada lhe disseram a respeito do mesmo? Alguma vez alguém já lhe falou sobre os dons espirituais? Eu queria chamar sua atenção hoje para esse assunto. Eu vejo esse assunto como um assunto de suma importância para nós que vivemos em uma época onde há uma tremenda confusão acerca desse assunto. Se você olhar no capítulo 14, versículo 1 da Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: procurai os dons, procurai com zelo os dons espirituais. O grande desejo de Deus, manifesto nas palavras de Paulo, é que a igreja procurasse os dons espirituais. Você talvez esteja se perguntando, mas Félix, o irmão Félix, para que procurar os dons espirituais? A sua resposta vai estar no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, versículo 7. Os dons espirituais, eles foram dados por Deus à igreja para um bem comum. E qual seria esse bem comum? Para que a igreja fosse edificada. Mas existia, na época dos apóstolos, um dom que foi tão deturpado, tão falsificado, que Paulo chegou a um momento de dizer: esse dom não deve ter mais prioridade na igreja. Você talvez esteja imaginando qual seria esse dom. É exatamente ele mesmo. Esse dom que você está imaginando, o dom de línguas. Você já ouviu falar em dom de línguas? Veja bem, foi dado à igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, descreve-se a primeira vez em que a igreja se utilizou desse dom. Lá no capítulo 2 de Atos diz que os discípulos estavam reunidos em um só lugar e o evangelho precisava ser comunicado a pessoas que estavam naquela festividade, a qual a Bíblia descreve como a festividade do Pentecoste. Os discípulos tinham que comunicar o evangelho aos visitantes, e esses visitantes, em sua maioria, eram estrangeiros. Então Deus se utilizou desse dom, o dom de língua, para comunicar o evangelho aos estrangeiros. Tanto que no decorrer do capítulo, como descreve o capítulo 2, diz a Bíblia, que tinha ali romano, sírio, fenício, tinham pessoas de diversas nações ali naquele local. E então, quando eles ouviram os discípulos falarem línguas estranhas, eles ficaram perplexos, atônitos. E então, expressaram-se da seguinte maneira: vede, todos os que estão aí presentes não são galileus? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Bom, língua materna. O dom de língua foi dado como dom de língua materna. Mas existem pessoas que dizem por aí que não é língua materna, é a língua dos anjos. Há uma confusão tão ferrenha ou tremenda acerca desse assunto que Paulo achou por bem escrever e dar mais clareza ao assunto. E escrevendo ele disse assim: olha, gente, aqui no versículo 12 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz assim: Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, mas para a edificação da igreja. A principal preocupação de Paulo era que a igreja fosse edificada. Os dons deveriam ser usados de maneira abundante, porque assim a igreja haveria de florescer com o uso deles. Mas a observação de Paulo foi: essa abundância deve ser tida de modo que a igreja venha a ser edificada. Agora você me pergunta, mas como, irmão Félix, que o dom de língua poderia edificar a igreja? Vejamos só aqui no capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação e exortação da igreja. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Observe bem o capítulo 4. Paulo percebeu que o que estava falando línguas estranhas, ele estava se edificando. Por que se edificando?
É porque ele falava e era como se ele estivesse falando só a Deus. Porque só Deus compreendia. A igreja não compreendia, e como a igreja não compreendia, ela não era edificada. Por isso Paulo disse, opa, para aí. Esse dom não deve ter prioridade na igreja. Ué, por quê? Porque a igreja não está sendo edificada. Paulo, então, na continuidade do versículo, ele diz assim, olha, os dons, eles só devem ser tidos ou bem-vindos na igreja quando a igreja compreender ou ser beneficiada com o uso desse dom. O dom de língua só beneficiaria a igreja quando ela compreendesse o que na verdade estava sendo falado. Ela seria edificada. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, a pessoa que profetizava, ela profetizava e todos compreendiam. E como todos compreendiam, esse dom era bem-vindo na igreja, porque a igreja era edificada. E agora, meus queridos, vejam aqui o que Paulo diz no versículo 26 do capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um quando vos ajuntais, cada um tem salmo, cada um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para quê? Para a edificação da igreja. Ou seja, se na sua igreja alguém canta em inglês, que é o costume existente hoje, um certo dia eu visitei uma igreja e percebi que essa prática era comum. Pessoas cantarem em inglês lá na igreja e ninguém compreendia. E se ninguém compreende o que você está falando, a sua igreja não é edificada. E se a sua igreja não é edificada, você pode ser um bom cantor, pode ter boas intenções, mas está cantando de modo que a igreja não está sendo edificada. E o bem comum pelo qual Deus criou o dom de língua, o dom de canto, ou todos os dons, o bem comum foi para a edificação da igreja. Se lá na sua igreja tem alguém falando línguas estranhas e ninguém está entendendo, talvez o que está falando está entendendo, mas ele está edificando só a si mesmo. Sabe o que nós devemos fazer? É repreender esse procedimento. Eu diria que esse procedimento não se originou e nem se origina em Deus. Medite nessas palavras. E Deus abençoe a você como sincero examinador de sua palavra. E Deus abençoe a mim e a todas as pessoas que indagam por esse mundo acerca dessas questões. Até lá e tenha uma boa tarde.